Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Aqui é seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, até aqui o nosso bom Deus tem nos ajudado, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Gostaria, querido, de agradecer a todos vocês que têm feito a sua inscrição em nosso canal e gostaria também de convidar você que ainda não é inscrito, que você venha fazer a sua inscrição, que você venha também ativar o sininho e deixar sua mensagem. Compartilhar as mensagens também é muito importante para que nós possamos alcançar mais vidas para o Senhor Jesus. Bem, querido, no capítulo anterior nós vimos Jesus chamando, instruindo e enviando os 12 discípulos a uma missão temporária e especial à casa de Israel. E quando Jesus acabou de enviá-los e partiu dali, logo ele foi então ensinar e pregar nas cidades da Galileia, onde os discípulos moravam. Mateus capítulo 11, versículo 1 registra, diz assim: E quando Jesus acabou de dar essa instrução aos 12, ele saiu dali para ir ensinar e pregar na cidade deles. Bem, querido, hoje nós veremos Jesus se encontrando com os discípulos de João Batista. João havia sido preso por Herodes e agora ele estava desanimado e sozinho naquela prisão. Ali João pensava: se Jesus é realmente o Messias, por que ele permitiu que o seu precursor morresse dentro de uma prisão? Então João Batista enviou alguns discípulos até Jesus para perguntar a ele se realmente ele era o Messias que os profetas haviam prometido. Como muitos outros grandes homens de Deus, João estava passando por um grande vale, estava com a sua fé em crise. O tema de hoje é fé em crise. O texto é o livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 2 ao versículo 6. Querido, é muito comum um cristão verdadeiro passarem por crises em sua fé. Todo cristão tem duas naturezas dentro de si. A natureza divina, onde o Espírito Santo habita dentro de nós, e temos também a natureza de Adão, que é a nossa natureza humana. Querido, nós temos que lutar diariamente contra nossos maus desejos da carne, contra nossas cobiças, e também temos que lidar com nossas fraquezas. Às vezes nós estamos fortes, em outros momentos nos sentimos fracos. Tem dia que temos uma fé tão grande que podemos transportar os montes, mas há dias que a nossa fé é tão pequena e frágil que duvidamos até mesmo do nosso chamado por Deus. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo fala sobre o grande conflito interior que todo cristão enfrenta. O texto diz assim: porque a carne, ou seja, a nossa natureza humana, ela luta contra o nosso espírito, que é habitado pelo Espírito Santo, e o espírito luta contra a carne, porque os dois são inimigos entre si. Queridos, esse conflito entre a carne e o seu espírito, entre os prazeres do mundo e a vontade de Deus, vai existir até o dia de nosso encontro com o Senhor, seja no dia da sua vinda ou no dia de nosso encontro com Ele através da nossa morte. Por isso nós devemos constantemente vigiar e orar, para não cairmos na tentação de abandonarmos ao Senhor. Nós vamos ver o que ocorreu com João Batista e nós vamos tirar algumas lições desse acontecimento. Mateus 11, versículo 2 diz assim: E quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, ele mandou que seus discípulos fossem perguntar a Jesus. Querido, aqui no texto diz que João Batista havia sido preso por Herodes e ali no cárcere ele ouviu seus discípulos falarem com ele sobre as obras de Cristo, ou seja, sobre os seus discursos, sobre os seus grandes milagres.
Querido, que coisa interessante nós aprendemos aqui. Notem, querido, que o Evangelho de Cristo, ou seja, suas obras em nossas vidas, seus milagres, eles podem despertar em nosso coração a fé, mas também há momentos que a mensagem da fé pode despertar em nós dúvidas. Mas talvez você pergunte, mas pastor, a fé não vem por ouvir a palavra de Deus? Sim, isto é verdade. Mas a mesma palavra que traz fé para alguns, para os outros, ela traz ira, indignação e dúvidas. E tudo isso depende do receptor ou do ouvinte da mensagem. Tudo depende como está o seu coração na hora de receber a mensagem do Senhor. Eu, por exemplo, já vi em nosso ministério irmãos que estavam tão atribulados e fracos na fé que me pediram para parar de enviar as mensagens a eles. Em outras ocasiões, alguns irmãos nos pediram para não visitar eles mais. Querido, apóstolo Paulo diz no livro de Coríntios que a mensagem do Evangelho tem cheiro de perfume para alguns, mas para outros tem cheiro de morte. Jesus disse na parábola do semeador que existe muitas pessoas que a palavra não pode produzir fé neles, porque elas estão com a mente e com o coração fechado para o Evangelho. Mas por que elas estão assim? Bem, muitos estão assim porque desprezam as coisas do Senhor, mas outros, e até mesmo homens e mulheres de Deus, estão assim por causa das tribulações que estão enfrentando em suas vidas. Este era o caso de João Batista. Outrora, ele estava lá no Rio Jordão, pregando e batizando multidões de pessoas. Agora, ele se encontrava sozinho, encarcerado, em um calabouço frio e escuro, esperando a morte chegar. E neste momento de crise, a mensagem que seus discípulos trouxeram sobre os milagres de Cristo não puderam gerar fé em seu coração, mas geraram muitas dúvidas. Então ele enviou seus discípulos até Jesus com a pergunta em Mateus 11, versículo 3. Você é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Ou seja, você é o Messias, aquele que os profetas anunciaram? Ou você é um impostor? Ou devemos esperar outro, o verdadeiro Messias? Querido, quando nós lemos essa passagem, nós lemos ela com as mãos cheias de pedras. Nós lemos e julgamos a incredulidade de João Batista. Eu mesmo já preguei várias vezes essa passagem criticando e julgando a atitude de João. Mas hoje eu confesso que gostaria de me retratar e de meditar nessa passagem com empatia, me colocando no lugar de João Batista e no lugar de outros profetas que agiram como ele nos momentos de pressões e nos momentos de crise da vida. Por exemplo, a Bíblia diz que nunca houve um profeta como Moisés, que Deus falava face a face com ele. Nunca houve um homem tão paciente como ele na terra. Moisés foi usado como libertador da nação de Israel da escravidão do Egito. Após sair do Egito e atravessar o Mar Vermelho, Moisés tinha o grande fardo de conduzir milhares de pessoas pelo deserto durante 40 anos. Querido, pare um pouco e se coloque no lugar de Moisés. No deserto não havia água e nem comida. E por causa disso, frequentemente o povo ia até Moisés se queixando por causa da privação. Moisés, então, com muita paciência, chegava até Deus, intercedia pelo povo, e Deus, então, enviava a provisão. Mas teve um dia que Moisés estava tão revoltado que disse para Deus que não suportava aquele fardo. Aquelas pessoas estavam lamentando dia e noite em sua cabeça.
Moisés, enfim, por causa daquela pressão, pediu a morte para o Senhor. A Bíblia diz também que o profeta Elias também pediu a morte ao Senhor quando estava fugindo da rainha Jezabel. E João Batista não era diferente deles. João também era um grande homem de Deus. Mas ele também era um ser humano, como eu e você. Será que se nós estivéssemos no lugar de Moisés, Elias ou de João, nós não reagiríamos como eles? O apóstolo Tiago disse em sua epístola que Elias era um homem comum, sujeito às mesmas fraquezas do que nós. Agora, queridos, os discípulos de João chegaram até Jesus com aquela polêmica pergunta e então ficamos maravilhados com a resposta de Jesus. Querido, Jesus não condenou João Batista por causa daquela pergunta. Jesus simplesmente ouviu e reconheceu que João Batista não era nenhum super-herói, que João Batista não era melhor que Moisés ou Elias, mas que João era simplesmente um ser humano como eu e você. No lugar da crítica, do julgamento e da condenação, Jesus mandou uma mensagem a João cheio de amor, fé e muita esperança. Mateus 11, 4 e 5 diz assim: Então Jesus lhe respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mudos falam, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Querido, Jesus estava respondendo a João: Sim, meu amigo João, eu sou o verdadeiro Messias que os profetas anunciaram, pois o cego vê, os coxos saltam de alegria e andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mudos cantam melodias ao Senhor, os mortos voltam ao viver quando encontram comigo que sou a ressurreição e a vida. Os pobres estão ouvindo o Evangelho. E Jesus então finaliza sua resposta a João com uma mensagem de encorajamento a todos nós, os cristãos de todos os tempos e épocas. Mateus 11, versículo 6, Jesus diz assim: E bem-aventurado é aquele que não achar em mim algum motivo de tropeço. Ou seja, bem-aventurado ou mais que felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Felizes são todos vocês que, apesar de todas as lutas, privações, aflições, não abandonam a sua confiança em mim. Felizes são vocês, meus filhos, que apesar do medo, das incertezas, das preocupações e das dúvidas, vocês não abandonam e jamais abandonarão a sua fé, a sua esperança em mim. Hoje, querido, nós podemos orar como o salmista Davi no Salmo 62. Davi orava assim: Confiem sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Ele, pois o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Somente em Deus eu encontro paz, e nele coloco toda a minha esperança. Somente Ele é a rocha da minha salvação. Ele é o meu único protetor e provedor, e por isso eu jamais serei abalado. Querido, que Deus te abençoe, e até amanhã, se assim Deus nos permitir.